Amados, graça e paz, você seja multiplicado, pastor Stanek, pregador do mato. Vamos estudar o capítulo 4 do segundo livro dos Reis, continuação dos milagres do ministério do profeta Eliseu. Vamos dar a continuidade do ministério do profeta Eliseu. Agora, no capítulo 4, alguns milagres feitos de Deus, o homem escolhido por Deus para Deus usá-lo como vaso preciosíssimo, que foi o profeta Eliseu. Do versículo 1 ao 7, você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, compartilhe, nos ajude a glorificar o nome do Senhor. Então nós temos do versículo 1 ao 7, um milagre extraordinário. O milagre da multiplicação do azeite. O milagre da viúva. A viúva perde o seu marido, morreu. Assim, de cara a gente já quer criticar o homem. Ainda mais no mundo cujo qual nós estamos vivendo, com o feminismo está imperando, crescendo, a cada dia mais está diminuindo os homens. E nós estamos vivendo esse quadro, né? Essa época. Aí nós vamos querer criticar o homem dessa história, que morreu e não deixou nada para a esposa. Ah, infeliz. Inclusive Salomão diz para nós nos prepararmos para a velhice e para a morte. Mas vamos ver o contexto histórico, o contexto em que esse homem está vivendo. Nós sabemos que o profeta Samuel fundou a escola dos profetas. E após a morte de Jezabel, Elias, o profeta Elias, ele volta com tudo, liderando essas escolas de profetas. Vamos ver onde ele passa com Eliseu, Betel, Gilgal, em alguns lugares que ele passa, ali tem uma escola de profeta, que ela volta com força, com a liderança do profeta Elias. E justamente ele passa com Eliseu naquelas escolas, talvez para apresentar a eles o seu novo líder, porque ele estava partindo e Deus disse que Eliseu seria o sucessor dele. Então, ele passa por aquelas escolas junto com Eliseu e existia vários profetas, estudos, né? Profetas aprendiz que estavam ali aprendendo a palavra de Deus, não exatamente aprendendo a profetizar, mas aprendendo. A palavra de Deus ali era escolas de profetas. E o profeta Elias, após a morte de Jezabel, ele volta com tudo, com essas escolas de profetas. Que esse profeta vive num contexto que Jezabel está perseguindo e matando os profetas. Então a gente não pode criticar esse homem, acusá-lo de irresponsável, de miserável, que não deixou nada para a esposa. Não tem como, porque é uma época de perseguição. E aqui, nesse contexto, quem está reinando é a descendência de Acabe, que agora não mais persegue e mata os profetas, creio eu, porque a gente vê ressurgir, né, a escola de profetas, mas eles não têm aquela liberdade que tiveram nos reinos que temiam o Senhor, como no reino do norte, no reino do sul, né, que a gente vê o profeta tendo liberdade ao palácio, ao rei. A gente não vê. A gente vê os reis, descendentes, Acabe, tratar os profetas como seu inimigo. Então nós temos esse contexto, esse homem, que até o historiador Joséfo acredita que esse era o Obadias, aquele que escondeu 100 profetas. A gente não pode afirmar que esse que morreu era o Obadias, mas é uma possibilidade que ele levanta. E esse estudante, esse profeta, ele era moço. Ele era moço, não, ele era servo de Eliseu, como diz a viúva. Ele não deixou prata, não deixou ouro, mas olha o que esse homem deixou, que era mais precioso que a prata, mais valioso que o ouro. Foi melhor do que ele tivesse deixado o ouro, prata. Ele deixou um legado, glória a Deus, de homem de Deus.
Porque quando o credor aparece na porta dela, agora eu vim cobrar a dívida. Já sabia que o marido dela tinha morrido. E a solução que ele apresentou para ela: vou levar seus 2 filhos para ser escravo. Então, o que ela lembra? O que vem à memória dela? Meu marido era obreiro, ele era um profeta, ele temia Deus. Então, para mim resolver esse problema, eu vou atrás do líder. Vou atrás do líder, que é o profeta Eliseu. Tinha dinheiro? Não, tinha não. Eliseu tinha recursos materiais que pudesse resolver o problema daquela viúva? Não, não tinha não. Mas ela é uma mulher que temia Deus. Colocou Deus na frente. E foi até o profeta Eliseu. Aquele credor, o credor da dívida, ele estava por fora da lei do Senhor. Olha só o que ele estava dizendo aqui, Deuteronômio 24:17. Não neguem justiça ao estrangeiro, ao órfão, nem tome como penhor o manto da viúva, o manto de uma viúva. Ele estava tomando muito mais que o manto, ia tomar os 2 filhos. Enfim. Deuteronômio ainda 10:17-18. Pois o Senhor seu Deus é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e terrível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Aqui é justamente o que vai acontecer nesse texto. Deus vai defender a causa dessa viúva, vai dar a ela alimentos, provisões. Deus cuida do órfão e da viúva. Então, quer ser um instrumento de Deus? É uma oportunidade para nós sermos um instrumento direto de Deus. É cuidar do órfão e da viúva. O órfão e da viúva. Tem gente que tem recurso, pode adotar um órfão, em vez dele ir para o orfanato ser adotado, mas prefere abandonar. É uma oportunidade de nós sermos usados por Deus, cuidar do órfão e da viúva. Uma oportunidade que Deus nos dá, abençoar a viúva. Então, e ele defende a causa do órfão e da viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Na lei tinha essa prerrogativa de escravizar, de tomar como servo. Tinha na lei essa prerrogativa. Por isso que eu não sei se aplicava a esse caso de tomar os filhos de uma viúva. Eu creio que não. Como eu li no texto aqui, não tome, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Eu creio que não. Não podia, tinha que usar de misericórdia, né? A gente vai ver lá na frente uma parábola do Senhor Jesus, até uma hipérbole, porque é um exagero parece que era 6 caminhões truncados de ouro, que dava aquela quantia que o homem devia e foi perdoado, e não quis perdoar. Esse aqui é o credor incompassivo, né? Ele devia uma miséria, o rei perdoou, está dizendo o Senhor perdoou, e agora ele não perdoa, ele vai escravizar, vai prender. Enfim, esse é o credor incompassivo. Então, se ele pega os filhos daquela viúva, ele tomaria posse dos 2. Se ele fosse obediente à lei do Senhor, ele devolveria no ano de jubileu, que seria no 7º ano que eles estavam escravizados. Tomaria literalmente. Ele seria tipo um objeto do credor. Aquela mulher perderia a posse dos seus filhos, pelo menos durante 7 anos, se eles obedecessem à lei do Senhor de libertá-los nos 7 anos. Não sei se tinha alguém lá nessa época
de corrupção moral, espiritual, que fazia valer a lei de Deus. Eu creio que não. Então, coitada, ela perderia literalmente os seus filhos. E já viu, né? Ficaria uma viúva literalmente desamparada. Então, como eu disse, o marido não deixou nada material, mas deixou um legado. Homem de Deus. Você sabia que meu marido temia a Deus. O que você tem em casa? Como que eu posso te ajudar? O que você tem em casa? Perguntou o profeta. Eu tenho uma botija de azeite. Na hora, creio eu, que veio em memória através do Espírito de Deus, uma conexão espiritual na memória do profeta Eliseu, a viúva de Serepta. A tua serva não tem nada, senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para me fazer o pão do meu filho, comer e morrer. Vai ser o último. O profeta Elias certamente contou para ele todos os milagres que o Senhor havia realizado através dele. Isso é importante, nós contarmos os milagres para edificar a fé. Então isso aí é o que estou falando, não está escrito na Bíblia, mas a gente pensa, a gente usa a imaginação. Claro que vamos pensar mil e uma coisa. Talvez você não pensou nisso, mas o Espírito de Deus ele faz conexão. Por isso que a fé ela vem pelo ouvir. Então, o profeta já tinha ouvido o milagre de Deus. Então, ele tem fé e ele é profeta. E ele vai pedir, ele vai dizer para ela, pega a botija de azeite que você tem, entra no quarto. Entra no quarto e fecha a porta. Mas não é para fazer um milagre na frente de todo mundo? Não. Deus não é protagonista de show. Não é. Entra, fecha a porta, arruma vasilhas com seus vizinhos. Amados, na época era aquela taça, né? aquela de 80, 120 litros de água, aquelas talhas. Então foi arrumado muitas talhas, fora que as pessoas já tinham em casa. Hoje você abre a bica e sai aguinha, né, gostosinha. Mas na época, eles arrumaram as vasilhas como se fosse para botar água. Eles não falaram que era para colocar azeite. Não, é como se fosse para colocar água. Nós estamos vivendo em Israel, nesse contexto, uma época difícil. A Síria se levantando para atacar Israel, atacando Israel, eminência de guerras. Então é esse contexto que a gente está vivendo lá em Israel. Então junta bastante. E foi juntando talhas e mais talhas, vasilhas e mais vasilhas, trazendo, até que não conseguiram mais, não teve mais. Deve ter enchido a casa de vasilhas para colocar água. E o profeta ele profetiza. Ele profetiza sobre que o azeite não vai faltar. Ela entra, fecha a porta, entorna em uma, entorna em outra, e o milagre da multiplicação. Lá na frente a gente vai ver o Senhor Jesus multiplicando pão e peixe. E não muito tempo atrás a gente ouviu, né? Porque quando a gente vê é memória, quando a gente ouve é história. Mas não é só uma história, é uma experiência. O pastor estava precisando de uma continha em dinheiro para resolver um problema. E ele disse para o tesoureiro, após contar, faltava muito dinheiro, na soma total, faltava muito dinheiro para chegar àquela quantia. E o pastor disse ao tesoureiro, conta de novo. Ele contou, já aumentou um pouquinho, o pastor, conta de novo. Ele contou, já aumentou mais, e ele foi contando aquele dinheiro, foi aumentando, até chegar no valor. Deus foi multiplicando. Aleluia.
Esse é o Deus que nós servimos, uma fonte inesgotável. E nessa lição nós temos a oportunidade, fazendo uma aplicação para nossas vidas, de sermos essa botija de azeite. Aleluia. Ser derramados pelo Espírito de Deus para suprir a necessidade de muita gente, para alimentar muita gente. Então você e eu temos essa oportunidade de nos entregarmos nas mãos do Senhor para que o azeite derrame sobre nós. Imagina você, nós sendo essa botija de azeite. Então esse foi o primeiro milagre, do versículo 1 ao 7. Milagre extraordinário. Uma fonte em uma botija. A gente fica assim, né, estarrecido com um milagre tão profundo. Uma fonte em uma botija. E analisa comigo agora o preço do azeite. O azeite hoje, 1 litro de azeite está na faixa de quase R$100. Imagina quantos litros, quantas talhas, né? É uma talha de 80, 120 litros. Quantas talhas essa mulher não encheu? Quantas vasilhas menores também ela não encheu? E se 1 litro hoje de azeite está cerca de R$90, é um produto barato. É um produto valioso o azeite. Quem conhece as propriedades para a saúde do azeite, eu mesmo gosto. Nós precisamos comer o azeite. Precisamos. Porque é bom para o coração, é bom para a saúde. Só tem benefícios. Azeite aparece na Bíblia como algo muito precioso, até usado para ungir. Foi usado para ungir reis. Enfim, é muito precioso. Então vai e vende. Ela voltou lá, né, para saber o profeta o que ela ia fazer com aquilo tudo. Vende, paga a tua dívida e vive com seus filhos do resto. Então agora uma mulher de pobre passou a ser rica, enriquecida pelo milagre de Deus. E milagres não cessaram de acontecer, estão acontecendo, vão acontecer porque Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Milagres têm acontecido na vida de viúvas, pobres, que estão debaixo da proteção, debaixo da provisão, providência de Deus. E Ele não deixa faltar a provisão. Então que Deus abençoe a todas as viúvas, a todos os órfãos, e que nós não percamos a oportunidade de sermos usados por Deus ao cuidarmos dessas pessoas que Deus cuida e cuida através de nós. A oportunidade está aí para todos nós. Nosso próximo assunto, a Sunamita, a mulher de Sunem, que era uma região ali entre Samaria e o Monte Horebe, o Monte de Deus, onde o profeta Elias ia para lá, e agora o profeta Eliseu. Eles gostavam de estar no Monte Horebe, Monte Carmelo. Eles gostavam de estar no monte, então ele passava. Ele e seu moço passavam de vez em quando por ali. E passaram a primeira, a segunda. Eu não sei se na primeira, se na segunda, se na terceira. Eles foram convidados para uma refeição. Uma mulher hospitaleira. Hoje em dia está faltando mulher hospitaleira. Por quê? Porque está faltando. Tem muitas mulheres hospitaleiras, mas não estão exercendo a hospitalidade. Hospitalidade. Hospedando. Mulher, ela está entretida, entretenimento. Se Jesus chegar na porta de muitas casas hoje, ele não vai ser recebido. Porque Jesus vem na figura de um mendigo.
A gente tem vários casos, né? Aquele que recebe um desses pequeninos recebeu a mim. Outro dia a irmã recebeu alguém na casa dela, nesses estados de necessitado, e deu alimentação. É claro que as mulheres devem ser sábias, né? Sua sabedoria não vai, se está sozinho em casa, não vai convidar um homem para entrar. Mas de repente está com os filhos já criados, homens dentro de casa. Então, minha mãe gostava de ser hospitaleira, e a gente lembra até hoje, né? Muita gente passou por lá em casa, e chegava, tomava café, orava, abençoava a casa e partia. Mas por que eu estou dizendo que tem muitas mulheres hospitaleiras, mas o que está acontecendo? A distração. Já acorda com a cara no celular. A droga, né? O celular já não é mais um celular. É uma droga. Eu trago essa palavra de despertamento para nossas irmãs que estão criando os filhos, que os filhos, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, se nós temos uma mulher viciada, drogada por quê, pastor? Está pegando pesado, hein? Estou pegando pesado, porque dá uma olhada aí na internet. O vício das redes sociais, dos jogos, das novelas, das séries, aquilo que está te viciando, o nosso cérebro tem uma busca contínua por prazer e satisfação. Então, aquilo que está sendo o seu prazer, que está te tirando o prazer da lei do Senhor, que a mulher deve ser hospitaleira, aquilo que está tirando prazer na lei do Senhor, que o Salmo diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Como se você passa horas e horas, já acorda. Eu tenho esse lema comigo, não falar com ninguém antes de falar com Deus, porque Ele que vai nortear meu dia, enfim, minhas decisões. Se você já acorda com a cara no celular, e vai passando o dia, vai passando, as crianças saem para brincar e você está lá com a cara no celular e a casa fica suja, não deu café para as crianças ainda, não arrumou a casa, o almoço é lá para as 2, 3 horas da tarde, tua vida está uma bagunça. Precisa dar uma olhada nas mensagens que nós estamos postando. Mulher, olha pelo governo da sua casa. Tem também o pão da preguiçosa. Ah, pastor, mas está pegando pesado. Não, pegando pesado. É Deus. Deus é ordeiro. A mulher acordava de manhã, ainda tem muitas milhares que não são drogadas. Os médicos alertam. O vício da internet é pior do que o da cocaína. Então o celular pode ser uma bênção e pode ser uma droga. Pode ser uma bênção e pode ser um Baal. Quando é que o celular se torna Baal, pastor? Quando você usa ele para acessar pornografia. Pornografia é como se deitar com uma prostituta. Então o seu celular já não é mais uma bênção, é um Baal, que cabe no bolso. Então aqui a gente tem uma mulher hospitaleira. Ela vai hospedar 2 homens de Deus. Primeiro ela vai em comum acordo com o seu marido, que tem que estar os dois juntos, né? Se seu marido não for hospitaleiro, não resolve. E homem, se a sua esposa não é hospitaleira, quando você leva alguém na sua casa, você arruma briga, arruma confusão, e ela arruma 1001 desculpas. É que você não tem picanha para servir para a visita, porque no caso da minha mãe era hospitaleira e serviu o que tinha, era canjiquinha com feijão e ovo, era peixe frito, pé de galinha. As pessoas comiam e saíam felizes da vida, elogiando a comida. Se estava com falsidade, o problema é deles. Certo é que a hospitalidade era exercida. E voltavam para comer, porque comida abençoada, e as pessoas te abençoam quando você exerce a hospitalidade. Mas está acabando por isso. Muitas mulheres drogadas acordam de manhã na droga. Ela busca constante por prazer,
e satisfação. Tem que continuar vendo aquela série, aquela novela, aquele filme. Enfim, acompanhe o cérebro quando Jesus apresentou para nós um caminho de renúncia. O apóstolo Paulo diz: estais firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quanta gente já virou escravo, amados? Quantas mulheres não conseguem mais dormir à noite, vir à noite? Séries, novelas, filmes. Abandonou até o marido. Já acorda o sistema todo alterado. Já deixou de ser amado do Senhor, porque a Bíblia diz que à noite o Senhor dá o sono aos seus amados. E é um drogado, é uma drogada. Estou falando assim, bem pejorativo, bem forte, porque é a realidade. É a arma de destruição de família, de igreja, que o adversário está usando para destruir, para matar, para roubar, que é a missão dele, roubar o caráter, roubar a honra, roubar a dignidade. Então a gente já quase não tem aquelas mulheres que acordam cedo, arruma a casa, varre o quintal, bota os filhos na rotina também, dê responsabilidade aos seus filhos para que eles aprendam a ser responsáveis. Bota um para arrumar sua cama, arrumar seu quarto, outro para varrer o quintal. E aquela atividade já de manhã, tudo limpinho. Tem ovelha que o pastor não pode nem visitar mais. Ele chega lá, aí bate na porta, ou bate palma, ninguém atende. Aquele sepulcro. Por quê? Porque a casa está toda suja. Está todo mundo boca aberta, dormindo, porque o inimigo já roubou a noite de sono. Foram dormir 2, 3 da manhã. A noite foi feita para o descanso. Quando estamos dormindo, nosso corpo está trabalhando. Nossos órgãos estão trabalhando, nossa mente está... Deus está colocando tudo em ordem. Mas, quando estamos acordados, não acontece o processo que devia acontecer no nosso corpo. Então, são pessoas oprimidas, adulteradas. Não é uma pessoa normal mais. Mas aí o pastor não pode visitar mais essa casa. E tem que... Manda embora, manda o pastor volta. Ou ninguém atende, ou então ele tem que voltar. Às vezes nem é tarde, a louça está toda na pia, a sala está toda bagunçada. Nem é tarde o pastor pode visitar, por causa da droga. Então essa mulher, mulher de Provérbios 31, também, né, foca muito isso. Mulher que não comeu o pão da preguiça. Não vou nem entrar aqui na questão do pão da preguiçosa, que nós temos a mensagem gravada aí no YouTube. Você pode ir lá Mas essa mulher certamente acordava cedo, fazia a refeição, já ficava esperando os homens de Deus. Será que eles vão passar hoje aqui? O homem de Deus, né? Que Geazi mostra que é um homem da carne. Lá na frente a gente vai ver isso. Mas era homem de Deus também. Carnal, mas homem de Deus. Então a Sunamita, ela traz esse exemplo para as mulheres. Larga essa droga. Cuida da sua casa. Olha pelo governo da sua casa. Cuida dos seus filhos. Dorme cedo. Acorda cedo. Olha só o que Jeremias diz. Buscai pelas veredas antigas. Andai por ela. E achareis descanso para vossas almas. A noite foi feita para o descanso. Escureceu. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos voltar na criação. As coisas que Deus criou. Esquece as que o homem criou. Como que Deus criou as coisas? A noite para o descanso. Escureceu, descanso. Descanso. Se você pode descansar, porque tem gente que tem que trabalhar. De vez em quando eu trabalho até 10 horas da noite.
para não ser pesado ao meu irmão, à minha igreja, eu trabalho até 10 horas da noite. Mas não é todo dia. Às vezes eu trabalho até às 8 e dormir. Buscai pelas veredas antigas, andai por elas. Olha a promessa. Achareis descanso para vossas almas. Ou seja, para sua mente. Nossa mente precisa, nosso cérebro precisa descansar. Desse descanso. Não acorda alterado, oprimido, adulterado. O ladrão está aí. A roubar o seu sono, roubar a sua noite. Eu não programei para falar isso. Mas Deus que faz as coisas. Eu não ia falar isso tudo aqui. Estamos passando aí de 40 minutos de exposição. Então a viúva faz o quarto. Ou melhor, ela dá a refeição. Depois ela acha que é pouco. Faz um quartinho. Conversa com seu marido primeiro. Tá? Faz um quartinho. Coloca uma lâmpada. Coloca uma cama. Profeta. Agora ele tem a refeição e tem o descanso. Aí vem as promessas que nós vamos discorrer aqui na palavra de Deus. Para quem dá. Preste atenção. Preste atenção que vai acontecer na vida dessa viúva. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Evangelho de Lucas 6,38. Isso vai se cumprir na vida dessa viúva, dessa sunamita, não é uma viúva, né? Lá na frente, tá? A gente vai chegar lá. A medida calcada, recalcada, transbordante. Tem até o dito, né? Que é dito, o pessoal fala, é dando que se recebe. Isso não está na Bíblia. Está escrito na Bíblia, dá, olha a promessa, ser-vos-á dado. Mas não espera daquele que você deu. Espera do Senhor, que Ele vai te recompensar. Ele vai nos recompensar. Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando da palavra do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Aí há aqui uma exortação para quem dá. Quando você dá alguma coisa para alguém, não dá, como muitos aí estão dando, né, para se promover nas mídias sociais. Olha o que o profeta disse para a mulher, entra no quarto e fecha a porta. Que você dá com a mão direita e que a esquerda não saiba. Aí tem gente dando para se promover, porque quer ser um político. A visão é se glorificar. Aí elas fazem uma atenção. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas com humildade cada um considera o outro superior a si mesmo. Quer dizer, eu não vou dar porque o outro deu ou porque o outro prometeu dar. Não é isso. Não é isso que a Bíblia está nos exortando. É Mateus 6,3. O que dá com a direita, a esquerda não precisa saber. Então a maior promessa é essa, dá e ser-vos-á dado. Aí nós vamos ver a sunamita, ela vai dar esse quarto, essa refeição, e não está pedindo nada, ela não está interessada, a gente não vê, não consegue ver no texto aqui interesse pessoal, não, até porque é uma mulher rica, a Bíblia diz que é uma mulher rica. Aí o profeta chama ela, manda Eliseu perguntar, há alguma coisa que eu possa fazer por você? Algum pedido ao rei? Ao capitão do exército? Não, eu tenho tudo, muito obrigado, não preciso de nada. Uma mulher rica. Aí o moço do profeta faz uma observação, ela não tem filho. Ah, tá bom. Então diz a ela que daqui a um ano, meu Deus, que dinheiro, que recurso poderia dar um filho àquela mulher, àquele casal. Não tem dinheiro. Não tem. Sair do ventre dela
mulher já de idade, já uma idade, não estou dizendo que era uma velha, mas os dois já tinham uma certa idade. Não tinha como ter filho, a não ser por um milagre divino. E daqui a um ano você vai abraçar um filho. Foi esse o recado. Ah, meu Senhor, não dê falsas esperanças à tua serva, ela disse. E daqui a um ano ela abraçou o filho. Ela teve um filho. Oh, maravilha. Oh, milagre, que não tem dinheiro que pague. Por causa de uma hospitalidade. Não tem dinheiro que pague um milagre desse. Não tem ouro, não tem prata, nada. Pague uma pessoa que desejava ter um filho, agora abraçou um filho. O menino começa a crescer, vai crescendo. Uma dor de cabeça, morre. Aí aqui nos traz outro exemplo maravilhoso, que serve de aplicação para as mulheres. O menino morreu, o quarto do profeta era no muro, lembra que ela fez no muro o quarto do profeta? Ela sobe lá, coloca o menino no quarto do profeta e vai atrás dele. E algumas pessoas perguntam, o marido pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. E o filho morto. Lá na frente, o profeta vê lá de cima do monte, aquela mulher é sunamita, não é, Geazi? É. Vai lá, pergunta ela se está tudo bem, o que está acontecendo. E ela fala para Geazi. Geazi pergunta, está tudo bem? Tudo vai bem. Mas quando ela chega no lugar certo, aos pés do profeta, ela se derrama. Isso aí vai uma aplicação para as mulheres. Você tem chorado no lugar certo. Suas emoções precisam ser controladas. Você precisa ter governo próprio. Às vezes pedindo o marido que ele não pode dar. Como Raquel. Me dá filhos, senão eu morro. Ele se irou, por acaso eu estou no lugar de Deus. Então a mulher sabia que o marido não podia fazer nada. Geazi não podia fazer nada. Mas Eliseu podia interceder. Glória a Deus. Cuidado com as emoções. Se controla. Tenha domínio próprio. Cuidado com a boca. Na língua está o poder da vida e da morte. Cuidado com o que você tem cobrado do seu marido. Chora no lugar certo. No lugar certo. É aos pés do Senhor. Lembra de Ana? A boca falando com Deus. Se derramando perante o Senhor. O sacerdote viu. Por que você está bêbada uma hora dessa? Ela, não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Estou orando. Estou clamando. Onde que você tem se derramado? Muita confusão, muita briga nos lares podem ser evitadas se você entender que você tem um pai. Deus está acima do seu marido, acima de tudo. Ele pode te dar tudo. Seu marido é só um instrumento de Deus para prover para a sua casa. O que ele não pode fazer, você sabe que não pode. Vai para os pés do Senhor. Você sabe. Chora no lugar certo. Então ela vai, o profeta vai, a gente vê na conclusão um novo milagre. O menino deita sobre o menino dá 7 espirros, suspira, ele entrega nos braços dela e o menino está vivo de novo. Glória a Deus. Mas não ficou por aí não. Eu li lá a medida calcada, recalcada e transbordante. Não foi só Deus dar um filho 2 vezes para aquela viúva. Eu estou misturando com a viúva do começo da história. Para a sunamita. Não foi. Não ficou só por aí. Dá uma ida comigo. Vamos comigo no capítulo 8.
Porque o profeta Eliseu chama ela. O Senhor vai trazer fome sobre a terra durante 7 anos. Pega sua família, ó. Então ela pegou a família, o casal, claro que ele falou com o casal. Pegou a família, pegou suas economias. E ó, olha só, providência de Deus. O Senhor vai trazer fome. Então, Deus está livrando aquela mulher da fome, aquela família da fome. O Senhor vai trazer fome. Aí, ela foi lá para a terra dos filisteus e ficou lá esses 7 anos. E depois volta com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Acabou tudo. Acabou tudo. Ela volta. Olha a providência de Deus para essa mulher, que agora volta sem nada. Como está escrito, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, acharás. Né? Passou muitos dias, né? 7 anos, habitando lá, perto lá dos filisteus. Está no capítulo 8 de Reis, 2 Reis. Ela volta. Agora tem que falar com o rei. Tem que ter uma audiência com o rei, falar com o rei. Ver se ele me devolve, ver se ele me dá a minha casa, pelo menos. Quando ela chega para a audiência com o rei, é a providência de Deus. Qual era o assunto? O rei estava sentado com Geazi, ou em pé, não sei, suponho que esteja sentado no seu trono. Geazi, o moço do profeta, do seu lado, contando os milagres feitos de Deus através de Eliseu. E qual era o assunto em pauta? A sunamita, que Deus tinha dado um filho por meio de um milagre. E o Geazi está contando ao rei. Aí eu chamei, o profeta mandou chamar ela, e eu chamei, e ele disse, daqui a 1 ano você vai abraçar um filho. Isso é eu que estou falando, eu que estou ilustrando, tentando assim, viver o momento. E não é que ela abraçou um filho mesmo, e depois o menino morreu. Aí só tinha que ver. Eu fui lá, botei o bordão, nada. Depois o profeta foi, deitou sobre o menino, andou para lá e para cá. E quando ele está contando essa história, quem vem entrando? Quem estava lá para uma audiência com o rei? A sunamita. Justamente ela. Aí ela, isso está no capítulo 8. Aí ela chega, mas ao cabo de 7 anos, voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. E sucedeu que contando ao rei Eliseu, contando ele ao rei, como Eliseu ressuscitara aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara veio clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. Devia estar lá a mãe, o pai e o marido. O rei interrogou a mulher e lhe disse, e ela lhe contou o caso. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi desse jeito, confirmou tudo. O rei parece que ficou meio incrédulo, não sei nem quem era o rei nessa época. Então o rei designou um oficial. Olha a medida, calcada, recalcada e transbordante de Deus, para quem dá. Ao qual disse, faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou o país até agora. A gente chama de juro e correção monetária. Tudo que a terra rendeu,
de 7 anos atrás até agora, devolve, era mais de 7 anos, né? Devolve tudo para ela. Calcula, calcula, e eu quero que retribui, dê tudo para ela. A mulher voltou, saiu da fome e voltou mais rica. Voltou mais rica. Todas as terras dela, tudo que produziu, quem está morando nas terras dela vaza, some. Devia ter alguém lá morando, trabalhando. Porque a notícia é que ela foi embora, né? A família foi embora. Então, durante um período desse, claro, que alguém habitou lá na casa dela, bom que cuidou, né? Aí vai embora, devolve tudo. Devolve tudo. E assim é a história da Sunamita, que pode ser a minha, a sua história. Dá e ser-vos dado boa medida. Mas a gente tem de dar para o Senhor, servir ao nosso próximo aquilo que nos sobra. Perdemos a oportunidade de exercitar a fé quando damos o que sobra. Nós, na verdade, exercitamos a fé quando damos aquilo que vai nos fazer falta, que vai somar no nosso recurso. Aí é fé. Aí Deus gosta. Aí, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aí agrada a Deus. Aí nós temos a boa medida, calcada, recalcada e transbordante, como diz o texto que nós lemos. Então a Sunamita vai até o versículo 38, 37, né? Aí Eliseu, no 38, volta. Ele volta para Gilgal. Gilgal tinha uma escola dos profetas, já falamos sobre isso na exposição passada. As escolas dos profetas estavam crescendo, né? E essa escola aqui tinha bastante profeta. Então, põe a panela grande, faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. A panela no fogo aí, vão comer, vão rangar. Aí o camarada foi lá e pegou, saiu ao campo, a fim de apanhar ervas, devia ser como eu, né? Como você, não entende nada de ervas. Eu gosto de andar aqui na mata, aqui, ó. Se eu ver uma fruta, eu vou provar. Se for doce, mando para dentro. Não sei se Deus... Eu acho que Deus não colocaria veneno numa coisa doce. Uma fruta. Deus não faria A fruta é doce, eu mando para dentro. E também crendo, né, na palavra de Jesus. Que se a gente comer alguma coisa mortífera, algum veneno, não nos fará dano algum. A gente já tem experiência de crianças que comeu chumbim, sem saber, bebeu clório. E não fez dano algum, por causa da inocência. Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. A gente pouco entende de ervas. No Google agora tem um aplicativo, o G, tem um G, tem ali uma câmera. Você olha para uma planta, alguma coisa, você tem que ter internet, né? Tira a foto, ela já vai abrir te dizendo que erva é aquela, que planta é aquela, que flor é aquela. Enfim, temos essa facilidade hoje. Mas aquele homem saiu para a mata e trouxe veneno e colocou na panela. E os homens comeram e alguém gritou morte na panela, começou a passar mal. E havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo, ó homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer mais. Aí é tão simples, né? Deus simplifica as coisas tanto com objeto. O profeta Eliseu usou tantos objetos. Farinha, pedaço de lenha, para flutuar o machado. Enfim, a capa, para passar o Jordão. A gente vê os crentes hoje, vários, porque o ser humano
Ele quer ver. Ele quer algo visual. E se você pegar hoje uma farinha e jogar no veneno, só se Deus falar. Deus mandar você fazer. Deus mandou o profeta fazer. Pega a farinha e joga na panela. E jogou. Cortou o veneno. Agora vocês podem comer à vontade. Trazei farinha e deitai na panela. E disse: tirai para os homens a fim de que comam. Já não havia mal nenhum na panela. Aí vem outro milagre. Vem outro milagre. Um homem veio de Baal, Salissa, trazendo ao homem de Deus pães das primícias. Primícias é a primeira parte, aquilo que a gente entrega para Deus. Então ele está trazendo para o profeta, mas é um homem de Deus, é as primícias, é para Deus, é a primeira parte. 20 pães de cevado e espigas verdes no seu alforje. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Dá ao povo? Ele olha lá fora, muito homem. Disse, porém, o seu servo: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Ao que tornou Eliseu: dai ao povo para que coma. Aí vem a profecia. Não é Eliseu falando, é o Senhor. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram, e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Tanta gente metida a ser profeta, profetizar, bênção, prosperidade. E muita gente bobo, né? Bobo. Crendo. O ponto-chave dessa exposição, desse texto, é temor do Senhor. Primeiro milagre. Você sabe que teu servo temia o Senhor. O que a viúva falou para Eliseu. Foi a riqueza que esse homem deixou para essa mulher. É a maior riqueza que um homem pode deixar a sua família, é uma vida de conduta moral. Você sabe que o teu servo temia o Senhor. E a sunamita, olhando para o profeta Eliseu: eu vejo. Ninguém me contou, não. Eu vejo que esse é um santo homem de Deus. Então, como diz a palavra, o fim de tudo é temer a Deus, se desviar do mal. Deus abençoe. Aquele abraço, pregador do mato. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, nos ajudar a glorificar o nome do nosso Deus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.